Opa! E aí, pessoas? Muito bem-vindos aí ao canal novamente. Bom, então vamos dar sequência ao que a gente começou aí a fazer no vídeo anterior. Bom, no vídeo anterior eu falei disso daqui para vocês, né? Ó, como que se dá essa questão, né, do quadrado da soma de dois termos e expliquei geometricamente o que eles são. Agora, nesse vídeo aqui, a gente vai bater um papo sobre esse aqui, ó. Quadrado da diferença de dois termos. E assim como no vídeo anterior, eu te expliquei que para você ler essa informação na língua portuguesa e transformá-la para a matemática, é justamente da maneira que você lê, ó, da esquerda para a direita. Então, isso aqui é o quadrado de alguma diferença. Olha lá, então tem que ter alguma coisa menos outra, né? Só que se eu colocar dessa forma, somente esse segundo termo aqui fica ao quadrado. Ó. Então, como é o quadrado da diferença, e não existe fazer isso aqui, né? Colocar um parêntese só para o sinal de menos. Então, a gente faz isso daqui. Ó. Ou seja, o quadrado da diferença, tá certo? De dois termos, que é exatamente o que está aqui. Bom, na pior das hipóteses, se você fizer essa distributiva aqui, ó, como assim essa distributiva aqui? Porque o quadrado de um número é ele vezes ele próprio, né? Olha lá. Então, simplesmente o fato de você fazer essa distributiva aqui, ó, a vezes a ao quadrado. A vezes menos b, menos ab, né? Porque fica menos vezes mais. Menos b vezes a, menos ba. E aí, b vezes b dá b ao quadrado. E menos vezes menos, mais. Aqui, ó, esses dois caras são iguais, né? Você consegue juntá-los. Então, aí você vai ter o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é exatamente o que está aqui. Então, assim, na pior das hipóteses, basta você fazer uma distributiva que você chega exatamente nesse trinômio quadrado perfeito aqui. Agora, como eu falei no outro vídeo, né? O interessante é que você tenha isso na sua cabeça. Para quê? Para ganhar tempo. Então, todas as vezes que você tiver o quadrado da diferença, lembrando que esse aqui é o primeiro número e esse aqui é o segundo número. Olha lá o que, que você vai ter. Ó. O quadrado do primeiro, que é o quadrado do cara que está aqui, menos, sim, toda vez que aqui for menos, aí esse sinal aqui é de menos, tá? Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Note que esse quadrado segundo, ele está sendo sempre positivo, né? Olha lá, ó. Nas duas situações aqui, a gente tem um sinal de mais, ó. Então, o que muda é só esse sinal do meio aqui, tá certo? Com o binômio de Newton, isso é bem mais simples de entender. Mas aqui a gente entende pelo fato da distributiva, né? Ocasionou justamente da gente ter dois caras aqui que tem esse sinal de menos e a gente junta eles na forma negativa, tá certo? Bom, vejamos agora geometricamente o que isso aqui quer dizer, né? Ó, então, no vídeo anterior, eu expliquei para vocês o seguinte, ó. O que a gente conhece ao quadrado, assim, geometricamente? É a área de um quadrado, né? Então, aqui vai ser a mesma coisa. Então, eu vou construir aqui um quadrado, ó. Pegar um quadrado bem bonitinho aqui. Isso, vamos só diminuir aqui essa espessura, né? Perfeito, está aqui meu quadrado. Daí, o que a gente tem? Eu preciso colocar nesse quadrado a medida do lado dele, né? Só que olha aqui, quem está ao quadrado é a menos b. Então, eu preciso de um lado valendo a menos b. Então, os lados desse quadrado valerão a menos b. Tanto que isso vezes isso tem que dar isso ao quadrado, né? Que é a área desse quadrado aqui. Bom, então, se eu preciso de um lado a menos b, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir isso aqui ainda do mesmo jeito, né? Ou seja, vou pegar um bzinho aqui, tá? Só que ao invés dessa parte de baixo aqui ser o a, eu vou pegar isso aqui tudo como sendo a, tá?
Então, o que que acontece? Ó? Aí, essa parte de baixo aqui, ó, tá? Essa medida de lado aqui vai ser o meu A menos B. Ó, porque tudo é A, aí eu tiro esse B que está aqui em cima. Então, passa a ter o lado A menos B que eu quero, tá certo? Então, eu não vou pegar o quadrado todo, esse quadrado grande, como A menos B. Eu preciso de um quadrado que tenha lado A menos B. E ele vai aparecer aqui dentro, tá certo? Então, isso aqui tudo vai ser o meu A. E aí, assim como eu dividi na horizontal, eu vou também dividir aqui na vertical do mesmo jeito que eu fiz no vídeo anterior. Ó. Olha lá. Bom, fazendo isso daqui, quer dizer que se esse tamanhozinho aqui é B, esse aqui também é B, esse aqui também é B, né? Isso aqui tudo ainda continua sendo A, ó, do mesmo jeito. Então, isso aqui é Bzinho também. Aí, esse aqui, ó, vou até colocar de outra cor, ele vai ser a medida A menos B. Então, aqui vai estar o meu A menos B. Consequentemente, esse cara aqui de baixo também vai ser meu A menos B. Ó. Ou seja, é esse quadrado aqui que vai ter o meu lado A menos B. Tá vendo? Esse tamanho aqui também é A menos B, né? E esse tamanho aqui, ó, também é o A menos B. Certo? Muito bem, então agora vamos lá. Geometricamente, eu tenho que a área desse quadrado todo aqui, ó, esse quadrado grandão, é A ao quadrado, né? Então, a área desse quadrado grande é A ao quadrado, porque o lado dele vale A. Só que, como que eu posso obter a área desse quadrado grande, que é A ao quadrado? Eu posso também fazer a soma de todos, né, de todas essas regiões aqui, essas 4 regiões. Então, vamos lá. Essa primeira região aqui, ó, é A menos B ao quadrado, tá? Então, A menos B ao quadrado. Mas, essa região e essa são iguais, né? Porque olha aqui, ó, lado A menos B, lado B. Lado A menos B, lado B. Então, eu vou ter essas duas iguaizinhas. E os lados, ou melhor, a área de cada um desses retângulos aqui, ó, vai ser B vezes A menos B. Então, B vezes A menos B. Olha lá. Só que como eu vou ter isso duas vezes, então eu vou colocar aqui, ó, mais duas vezes eles, né? Porque eu vou somar isso com isso, então são iguais. E por fim, mais bzinho ao quadrado. Pronto. Eu sei que essa soma toda é o A, é a área do meu quadrado. E a área do meu quadrado é A ao quadrado. Então, isso aqui tudo eu vou igualar a A ao quadrado. E agora eu vou trabalhar com isso do lado de cá. Ó. Tá vendo? Bom, como eu quero saber o valor disso daqui, então, tudo que não for isso, eu vou passar para o lado de lá. Tá certo? Então, o que, que a gente tem aqui? Ó? Então, A menos B ao quadrado vai ser igual a quem? Bom, o A ao quadrado já está aqui, né? Ó, vamos fazer essa distributiva aqui com calma primeiro, ó. Vou fazer ela do lado de fora aqui, tá vendo? Ó, certo? Então, nós vamos ter 2BA, aí 2B vezes menos B, menos 2B ao quadrado, né? Só que isso está antes do igual, então eu tenho que passar isso para o outro lado. Ou seja, esses caras aqui eles vão alterar o sinal deles, né? Então, esse aqui vai ficar negativo e esse vai ficar positivo. Ó. Então, eu vou trazer exatamente isso que eu acabei de escrever para o meu lado direito. Então, é isso aqui. Ó. E note o seguinte, ainda tem aquele mais b ao quadrado ali. Ó. Tem esse cara aqui ainda. Então, ele vai para o lado direito. Ou seja, menos b ao quadrado. Agora, vamos ajeitar isso aqui. Ó, eu tenho tudo isso aqui agora em uma linha. Opa, escapou. Ó, eu tenho tudo isso aqui em uma linha. Vamos repetir ela aqui. E agora eu vou ajeitar, né? A única coisa que dá para eu fazer é juntar esses dois, ó, porque são b's ao quadrado. Então, 2b ao quadrado menos b ao quadrado fica mais b ao quadrado, né? Mais b ao quadrado. Ah, vou até fazer uma mágica aqui, ó.
Então, vai ficar mais b ao quadrado. Olha lá o que a gente tem, ó. Quer dizer, então, que a menos b ao quadrado é a ao quadrado menos 2ba mais b ao quadrado. Lembrando que ba é a mesma coisa que ab, né? Ou seja, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, porque 2 vezes o segundo vezes o primeiro é a mesma coisa, porque isso aqui é uma multiplicação. Ah, então, por isso, né? Geometricamente, que o quadrado da diferença é justamente o a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Olha lá. Então, o foco fica sendo esse quadradinho aqui, ó. Né? Como que eu obtenho a área desse cara? É pegar tudo e tirar essa, essa e essa. Então, é isso que nós estamos fazendo, tá certo? Então, geometricamente, é isso. Bom, façamos então alguns exemplos algébricos, que na verdade é a mesma coisa do outro, né? Ó, então, vamos lá, x menos 4 ao quadrado. Olha lá, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Lembrando que é o segundo sem o sinal. Ó, é só, literalmente, né, o valor absoluto que está aqui. Tá? A gente não considera como menos 4, a gente pega só o 4. Tá? Ou seja, olha lá, x ao quadrado menos 8x mais 16. E está pronto. Tá? 2x menos 3 ao quadrado. Então, nós vamos ter o quadrado do primeiro. Ó, o primeiro é 2x. Menos 2 vezes o primeiro, que é 2x, vezes o segundo, que é só o 3. Mais o quadrado do segundo. Então, aqui nós vamos ter 4x ao quadrado menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12x mais 9. Pronto. Está aí. Mais uma. E se a gente tiver um x ao quadrado lá dentro já, o que vai mudar, hein? Nada. Ó. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro. Então, o primeiro é x ao quadrado. Então, tem que colocar o quadrado dele. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. X ao quadrado, aí é produto de potências, né? Multiplica o expoente aqui, ó. Então, fica x à quarta. Então, 2 vezes 5 dá 10. 10 o quê? 10x ao quadrado. Mais 25. Olha lá, e está pronto. Aí, se tiver número embaixo, mesma coisa. Vamos colocar agora aqui, ó, x sobre 3 menos 2. Y. Vou colocar duas letras, ó. Então, quadrado do primeiro, ó, o primeiro é x sobre 3. Menos 2 vezes o primeiro, que é x sobre 3, vezes o segundo, que é 2y. Mais o quadrado do segundo, que é 2y. Ó, então, quadrado em cima, quadrado embaixo. X ao quadrado sobre 9. 2 vezes 2 é 4, e tem um 3 embaixo. Então, nós vamos ter 4 terços aqui, ó. Menos 4 terços. E as letras vão se multiplicar. X vezes y. Mais, aqui, o quadrado dos dois, né? Então, quadrado de 2, quadrado de y. E acabou. Tá certo? Caso você faça um quadrado perfeito desses e você percebe que dá para simplificar o número de cima com o de baixo, você simplifica também. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui agora, x ao quadrado sobre 3 menos, vamos colocar aqui, ó, 6 ao quadrado. Então, vamos lá, quadrado do primeiro, então vou pegar esse cara aqui ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é isso aqui, vezes o segundo, que é 6, mais o quadrado do segundo. Ó, então, x ao quadrado é x à quarta. E o 3 ao quadrado é 9. Aí, ó, 2 vezes 6 é 12. Só que está o 3 embaixo. 12 dividido por 3, 4. 4x ao quadrado. Mais 36. Tá certo? Não importa os números que você tiver. Não, isso não vai importar. Pode ter uma raiz aqui, ó,
Vamos lá, raiz quadrada de 3 menos 3x, ó, ao quadrado. Então, vamos lá, quadrado do primeiro, então eu vou ter a raiz quadrada ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ó, o meu pontinho aqui ele ficou dentro da raiz, ó, isso aqui não é legal fazer, não. Deixa o ponto da operação fora da raiz, né? Mais o quadrado do segundo, que é isso aqui. Ué, raiz ao quadrado é o próprio número, né? Porque fica raiz quadrada de 9. Aí, ó, o 2 vai fazer vezes 3, que dá 6. Só que a raiz de 3 fica aqui guardadinha, né? Ela não vai mexer com ninguém. E o x que está lá quieto. Mas, aí 3 ao quadrado é 9 e x ao quadrado é literalmente x ao quadrado. Note que não é necessário que esse x venha no começo, ele seja o primeiro. Não, ele pode ser o segundo, tá? Então, não tem essa regra que o 3x tem que estar no começo, que o x tem que vir como primeira parcela, tá? Isso não existe, não. E para fechar, vou fazer mais um rapidão aqui. Um que muita gente poderia falar assim, nossa, esse é muito difícil, mas não é, não. Vamos lá, ó. Raiz quadrada de 5, vamos colocar agora com o x embaixo, 2x, menos, vamos colocar aqui agora 3x, ou melhor, vamos colocar algo para dar para simplificar, né? Se bem que o 2 simplifica, né? Então, vamos deixar aqui, ó, 3x ao quadrado. E vou elevar isso ao quadrado. Nossa, que difícil. Gente, não tem nada de difícil nisso aqui, tá? A gente tem que enxergar a matemática simplesmente como ela é e fazer as contas que a gente sabe. Ó, quadrado do primeiro. Então, o primeiro é raiz de 5 sobre 2x. Ponto. Menos 2 vezes o primeiro, que é o raiz de 5 sobre 2x, vezes o segundo, que é o 3x ao quadrado, mais o quadrado do segundo. Só que o x aqui já está ao quadrado, e aí tem um quadrado ainda aqui de fora. Então, o primeiro passo é você escrever esse poeminha, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, independente de quem sejam primeiro e segundo. Agora, a gente faz conta. E não precisa fazer rápido. Ó, raiz de 5 ao quadrado dá 5. Embaixo, 2 ao quadrado é 4. X ao quadrado é literalmente x ao quadrado, menos. Ó, aqui tem um 2 em cima vezes com 2 embaixo. Então, esses dois aqui vão embora, né? Cancelar. Tá vendo que aqui em cima tem um x ao quadrado, ó? E aqui embaixo tem um x. Ué, então você tem x ao quadrado dividido por x. Aí você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar x apenas, elevado a 1, né? Certo? E vai ficar o 3 multiplicando raiz de 5. Então, nós vamos ter 3 raiz de 5 e aqui o x. Pronto. Mas, ó, a gente vai ter o 3 ao quadrado, que é 9. X ao quadrado, x à quarta. Ou seja, gente, é só fazer devagarzinho, tá? Sem medo de errar. Faça numa boa, que as coisas, sem querer, elas vão se resolvendo. Então, não importa quem seja o seu primeiro, não importa quem seja o seu segundo. Você tem que aplicar aqui a desenvoltura do trinômio quadrado perfeito. E aí, sem querer, você vai fazendo essas contas, tá? Agora, é lógico, você tem que ter potenciação e radiciação muito bem fundamentados na sua cabeça, né? Se você tiver alguma dúvida aí, em potenciação, em regras ou de radiciação, vou deixar aqui na descrição alguns vídeos que eu tenho a respeito disso, explicando cada uma das propriedades, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Deixo aqui o meu abraço e até a próxima.